Obrigado, Ulisses. Nós estávamos conversando aqui antes que o Ulisses me perguntou, eu disse que nunca havia feito isso de participar de um evento com a intermediação assim, do computador, mas vamos lá que a gente vai aprendendo. Embora, né, eu não gostaria que isso substituísse os nossos encontros ao vivo quando voltasse a possibilidade deles. Eu vou apresentar um trabalho que basicamente, com alguma modificação, eu apresentei num evento na UERJ sobre Machado de Assis no ano passado, e que tem como foco central o conto, uma visita de Alcibiades, que está no livro Papéis Avulsos. Eu mandei, porque ontem, né, um handout, tem alguns trechos aí, mas de qualquer forma eu vou ler os trechos também. Então, em Papéis Avulsos, tem uma advertência, né, com a data de outubro de 1882, em que Machado de Assis começa para observar que o próprio título da coletânea, segundo as palavras dele, parece negar ao livro uma certa unidade, fazendo crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de não os perder. E ele continua dizendo que a verdade é essa sem ser bem essa. Avulsos eles são, mas não vieram para aqui como passageiros que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Bom, crendo então no título e considerando que o substantivo avulso designa, definição do dicionário, né, a folha impressa para distribuição em público, também chamada de folha volante, o livro, então, poderia ser entendido como um mero ajuntamento do que, por natureza, seria separado, o que seria uma hipótese legítima na linha do que o próprio Machado diz num outro livro de contos, né, Páginas Recolhidas, publicado em 1899, em que ele diz que as novelas e os contos reunidos no livro saíram primeiro nas folhas volantes do jornalismo em data diversa. Mas esse sentido primeiro ele precisa ser modalizado, já que o próprio autor esclarece que a verdade é essa sem ser bem essa. Cumprindo, então, lembrar que o adjetivo avulso, que é a classe com que se empega a palavra no título do livro, além de designar o que não faz parte do todo, se diz principalmente do que foi arrancado ou separado à força, do que foi separado do corpo de que faz parte, do que foi desirmanado, o que remete ao étimo latino, né, ao elere, que é arrancar, tirar a força, apartar, como quando se compra algum produto avulso, separado do conjunto a que ele pertence. Então, isso faz pensar que esses papéis pertenceriam, então, a um todo, sem que Machado diga qual é, do qual primeiro foram desirmanados para em seguida serem reunidos à volta da mesa paterna, como ele diz. Parece que essa operação complexa, que Machado remete ao dizer que não se trata de passageiros entrados por acaso numa mesma hospedaria, mas da reunião de pessoas de uma mesma família. Então, sobre esses movimentos que emprestam sentido a esses papéis, que se dizem avulsos, mesmo que não se diga de um modo comum, é que eu quero fazer alguns apontamentos. A questão do sentido sendo assunto aí do segundo parágrafo da advertência, em que ele arrola dois argumentos
ou duas defesas, como ele diz, né? Direi somente que se aqui há páginas que parecem meros contos e outras que não são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me com São João e Diderot. Bom, de Diderot, ele tira a defesa do fato de que ninguém ignora que ele, Diderot, não só escrevia contos e alguns deliciosos, mas até aconselhava um amigo que os escrevesse também. E de São João, ele disse antes que, como evangelista descrevendo a famosa besta do Apocalipse, acrescentava, e aqui é sentido em que tem sabedoria, ele continua, se com relação a Diderot, ele completa, né? Eis a razão do enciclopedista, é que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se e o conto da vida acaba sem a gente dar por isso. E com relação a São João, ele declara que menos a sabedoria, eu cubro-me com aquela palavra, quer dizer, aqui faz sentido. Então, recusando o que tem sabedoria, ele se cobre com e o aqui há sentido. Então, com relação a esse sentido que eu quero trabalhar o livro, pensando, inclusive, que um livro de contos ele tem um problema, porque, nesse caso de Machado de Papéis Avulsos, acontece muito, que os contos costumam circular separados fora da reunião em que eles estavam no livro, sendo que essa reunião faz parte do sentido de cada um dos contos que compõem o livro. Bom, eu vou lembrar que a Advertência de Papéis Avulsos foi escrita no momento próximo daquela de 82, né, do que se poderia considerar o mais famoso dos prólogos de Machado, o intitulado Ao Leitor, e assinado por Brás Cubas nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele diz: trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier Tibestre, não sei se limite a algumas rabugens de pessimismo. No prólogo da terceira edição do Brás Cubas, ele, agora assinando no nome próprio, ele detalha mais a gênese do livro. A primeira edição das Memórias foi feita aos pedaços na Revista Brasileira pelos anos de 1880, quer dizer, foi exatamente de 15 de março a 15 de dezembro de 1880. A segunda edição, ele diz que na segunda das Memórias, elas foram postas em livro, publicado em 81, corrigiu o texto em vários lugares, segundo ele, e para a terceira, ele acrescenta, emendei ainda alguma coisa e suprimi 2 ou 3 dúzias de linhas. Bom, na primeira edição em forma de folhetim não constava o prefácio ao leitor, que foi acrescentado só a segunda. A terceira tendo sido acrescentado o novo prólogo do autor, em que, inclusive, respondendo ao que perguntaram Capistrano de Abreu, na notícia sobre o livro que ele publicou em 1881, se as Memórias Póstumas são um romance, então Machado acrescenta que sim e que não, que era romance para uns e não era para outros, insistindo no fato de ser uma obra difusa na linha de Sterne e Xavier de Mestre. Ao que ele, então, agora ajunta também o Almeida Garrett. Então, não é só o fato de que as Memórias Póstumas tenham aparecido primeiro nas folhas volantes do jornalismo que as aproxima de Papéis Avulsos, como também a indecidibilidade quanto ao gênero. Se, nos Papéis Avulsos, ele diz que aqui há páginas que parecem meros contos e outras que não são, nas Memórias Póstumas, de modo semelhante, ele diz, a gente grave achará umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance visual. Então, conclusão, no jogo entre parecer e ser, nem as memórias são romance, ainda que para alguns aparente, nem os contos de Papéis Avulsos são contos, ainda que alguns aparentem.
Bom, nesse último caso dos papéis avulsos, não é difícil proceder à partilha entre os que parecem e os que não são, considerando um traço, só um traço, né, comum no gênero, inclusive praticado pelo Machado em livros de contos anteriores, que é a presença ou não de um narrador externo. Quem está com handout é o quadro que está no número 3. Né? Então, nós podemos dizer, usando esse critério, que parecem meros contos: O Alienista, A Chinela Turca, Dona Benedita, O Empréstimo, O Espelho e Verba Testamentária, ou seja, 6, enquanto não são contos Teoria do Medalhão e O Anel de Polícrates, porque são diálogos, Na Arca e O Segredo do Bonzo, já que o primeiro é um capítulo inédito do Gênesis e o segundo é um capítulo também inédito de Fernão Mendes Pinto, A Sereníssima República, que é uma conferência, e Uma Visita de Alcibiades, que é uma carta. Então, 6 que aparentam ser meros contos e 6 que não são. O que põe em xeque aí o gênero no último grupo é a problematização do lugar do narrador, sendo então de realçar, como nos 2 livros de contos anteriores, apenas em Confissões de uma Viúva Moça, de Contos Fluminenses, e Ponto de Vista, que é o último conto de Histórias da Meia-Noite, o narrador onisciente cede lugar a outros narradores. A Viúva Moça, no primeiro caso, e depois 2 amigas no segundo. Sem dúvida, essa partilha constitui um dos elementos basilares para a construção do sentido que se reivindica para papéis avulsos, pois, de outro modo, não seria assunto da advertência. Mas o que se afirma é como, entre aparência e certeza, nenhum dos contos deve ser tido como mero conto, o que só ressalta quanto o seu sentido está numa sorte de experimentação de ideias, que atravessam o livro como verdadeiras linhas de força, tratadas não como demonstração, mas enquanto questões, as quais eu arrolaria como a questão da ciência, a questão das opiniões, a questão das aparências, a questão das veleidades, a questão dos duplos, a questão do poder, a questão do charlatanismo. Isso é fácil de ser percebido pelo leitor, o que leva, por exemplo, Alfredo Borges a classificar alguns dos textos como contos-teoria ou contos-exemplos. O Abel Batista ele declara que O Alienista é uma novela filosófica, o que autorizaria dizer que os narradores e heróis de papéis avulsos, em maior ou menor grau, são ideólogos, no sentido em que o Bakhtin usa esse termo, para identificar uma certa corrente literária, ou seja, eles representam e defendem ideias, inclusive, e esse viés, inclusive, se explicita nos próprios títulos e subtítulos de contos como Teoria do Medalhão, que está apresentando, então, uma teoria, O Espelho, cujo subtítulo é Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana, mas ninguém duvidará que é também esse movimento que nós encontramos em O Alienista, em que cada teoria nova tinha em si mesma uma outra e novíssima teoria, como ele diz no texto, ou em O Segredo do Bonzo, no qual se multiplicam descobertas e teorias, desde a origem dos grilos ao princípio da vida futura. Do mesmo modo, né, em A Sereníssima República, que é uma conferência, né, se expõe o regime social das aranhas, e até textos em que isso não parece tão evidente, não se pode negar que haja a exposição de alguma ideia como motor da narrativa. Por exemplo, em A Chinela Turca, que constitui uma demonstração de como a leitura de mau livro é capaz de produzir fenômenos ainda mais espantosos.
ou em Dona Benedita, que é classificado como retrato, e o conto pretendendo ser uma demonstração da veleidade. Em dois casos, os subtítulos das versões publicadas, primeiramente em periódicos, foram omitidos no livro, mas eles confirmam esse viés teórico. Então, o empréstimo, que é o último dos contos, não é o último esse, o empréstimo era classificado como anedota filosófica, e verba testamentária tinha o subtítulo, que é o último, caso patológico dedicado à escola de medicina. Bom, uma das operações que me parece mais destacável para a produção do sentido, tanto dos contos quanto dos não contos, está nos processos de reescrita. Isso fica claro, por exemplo, né, na Arca, que constitui uma escritura da escritura, o que não se poderia dizer ser algo incomum, pois parece que a concisão do texto bíblico implica um convite à complementação, como faz, por exemplo, Kierkegaard em Temor e Tremor. Agora, a diferença do Machado com relação a crentes e hermeneutas, estando em que ele faz isso em chave irônica, abordando, nesse caso, né, a briga dos filhos de Noé pela repartição da terra logo que baixassem as águas do dilúvio. Então ele diz, né, assim, enquanto o lobo e o cordeiro, durante os dias do dilúvio, tinham vivido na mais doce concórdia, sem Jafé digladiam entre si, o último desafiando o irmão, agora que estamos sós, vamos decidir esse grave caso, ou seja, de língua ou de punho. E, sem solução da pendenga, o terceiro capítulo inédito do Gênesis termina então com Noé alçando os olhos ao céu e bradando com tristeza. Estes não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia? O mesmo acontece em O Segredo do Bonzo, em que o Bonzo, de nome Pomada, é um capítulo, esse é Fernão Mendes Pinto, né? O Bonzo, de nome Pomada, ensina aos viajantes. E eu entendi que se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Essa declaração permite nós precisarmos mais o sentido do que eu chamei de reescritura. Não se trata, a rigor, de reescrever desmanchando o texto anterior, nem mesmo de sobrescrever, mas propriamente de uma escrita paralela, igual a realidade e a opinião têm existências paralelas. Da produção de sentidos em paratextos, como é a advertência com que nós começamos, né? No Segredo do Bonzo e na Arca, também, não só no Segredo do Bonzo e na Arca, mas também em O Alienista, nós podemos dizer que o conto é um paratexto do que narram os historiadores sobre Itaguaí, como diz a primeira frase do conto, né? As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos são mortos, etc. Assim como as sucessivas teorias sobre o que é a loucura, apresentadas pelo Simão Bacamarte, em Alienista, elas são uma espécie de reescritura da ciência relativa à patologia cerebral, que é um espaço paralelo da medicina, conforme as palavras do narrador. E foi então que um dos recantos da medicina lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Para dar só mais um exemplo, teoria do medalhão, como já foi apontado pelo Newton Sarrego, é uma reescritura do mestre de retórica do Luciano de Samosata, e nesse caso, considerando que o texto de Luciano já é irônico,
nós teríamos um precioso exemplo de ironia em segundo grau, em que, inclusive, a remissão a Luciano é explícita quando o pai do medalhão, o medalhão, né, ele alerta o filho, dizendo: somente não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. Bom, ao fazer essa genealogia da ironia, e por extensão do ceticismo, o Machado aponta a qual tradição se filiam papéis avulsos. Uma espécie de escrita da decadência, a ironia foi inventada por algum grego da decadência, aí que foi a invenção. Então, uma espécie de escrita da decadência, produzida, nesse caso, na periferia e a deshoras, em retardo, mas exatamente uma autêntica invenção da decadência, como tantas invenções que se expõem no livro, das teorias patológicas do alienista, a língua das aranhas em A Sereníssima República, ou a duplicidade da alma em O Espelho, por exemplo. É como se essa escrita, que supõe sempre a leitura, ao contrário do que fizeram durante milênios muitos leitores que se dedicaram a corrigir e emendar textos que lhes pareciam inadequados à grandeza de seus autores, é como se essa escrita se interessasse justamente pelos cochilos dos grandes, na linha do que afirmava o Horácio sobre Homero, né? Quando hoc bonus dormita Homeros, de vez em quando cochila o bom Homero, mas ao invés de, como o poeta latino, indignar-se com isso se alegrasse, pois é nos conchilos de Homero que encontra lugar a escrita do ironista. O verso de Horácio, aliás, é referido no conto O Anel de Polícrates, a propósito da verborreia da personagem Xavier. Diz lá o conto: nem tudo era límpido, mas a porção límpida superava a porção turva, como a vigília de Homero paga seus cochilos. Ficando então por conta do leitor decidir o sentido do que se disse, de modo que ao ingênuo parecerá isso um elogio da vigília, ao irônico o gozo dos cochilos. Bom, uma visita de Alcibiades já é, para começo de conversa, né, um conto que se destaca, uma vez que o próprio Machado chama atenção para ele numa nota, que está aí no 4, né? Quando ele diz: este escrito teve um primeiro texto que reformei totalmente mais tarde, não aproveitando mais do que a ideia. O primeiro foi dado com um pseudônimo e passou despercebido. Então, nós temos aí a indicação de um percurso. Há um primeiro texto e um segundo, um primeiro despercebido e em pseudônimo, o segundo em nome, e espera-se, até pela atenção que a nota lhe dá, que seja percebido. O primeiro apareceu numa revista, né, no Jornal das Famílias, no ano de 1876, com o pseudônimo de Vitor de Paulo. E o Raimundo Magalhães Júnior, isso foi publicado num volume separado, né, que é Contos Esparsos. O Raimundo Magalhães Júnior, que organizou esses Contos Esparsos, ele diz que o Machado não reformou totalmente a história, como disse, pois algumas frases persistiram no texto definitivo, estando entre as mudanças mais curiosas a invocação de Alcibiades, primeiro a Vênus, no texto primeiro, depois a Afrodita, na reescritura, o que se explicaria, ainda segundo o Magalhães Júnior, se explicaria pelo fato de que viu Machado que cometeram um lapso colocando um grego, um ateniense, ou seja, Alcibiades,
a invocar uma deusa romana, Vênus, uma figura da mitologia latina. Então, nada menos que um cochilo machadiano, segundo o Magalhães Júnior, a partir do qual o Machado teria reescrito a si mesmo. Bom, é verdade que há palavras e passagens da primeira versão conservadas na segunda, e muita coisa conservada. Mas não é isso que mais interessa, mas a possibilidade de nós identificarmos o que ele entende como essa ideia que foi o único que se aproveitou, já que é razoável supor que ela estivesse justamente no que passa de um conto ao outro. Então, do contexto dos dois, verifica-se, eu botei aí no 5, que eu vou ler agora, verifica-se, letra A, né? Primeiro, que o protagonista é desembargador, gosta de ler depois do jantar, a leitura de textos da antiguidade transporta-o para aquela época e desaparece os tempos modernos. Trata-se de uma verdadeira digestão literária. Na última vez, segundo ponto, né, a página aberta acertou de ser a vida de Alcibíades, por Plutarco, o desembargador sentindo-se transportado para os Jogos Olímpicos, etc. E ele comenta, então, imaginem-se viver. Como está na primeira versão, imagine vossas excelências se viver. Uma pequena mudança só. Voltando a si, os olhos do desembargador caem em suas roupas modernas e ele pergunta: que impressão faria ao ateniense Alcibíades o nosso vestuário moderno, na primeira versão. Na segunda, que impressão daria ao ilustre ateniense o nosso vestuário moderno? O desembargador declara-se espiritista, convencido de que todos os sistemas, e diz, né, convencido de que todos os sistemas são pura nihilidade, adotei o mais jovial deles, na segunda versão, convencido de que todos os sistemas são pura nihilidade, resolvi adotar o mais recreativo deles. E então ele evoca Alcibíades, que comparece não como sombra impalpável, mas em carne e osso, trajado à antiga. Em seguida, o desembargador dá notícias ao Alcibíades sobre a política atual na Grécia, dizendo que Atenas é a capital da Grécia, etc. Ao que Alcibíades comenta, sempre ateniense, bravo ateniense. O desembargador sugere, então, a ida a uma soirée, na segunda, um baile. É preciso que o Alcibíades mude de roupa, e para orientá-lo sobre como fazer isso, o desembargador veste-se primeiro, provocando o espanto de Alcibíades, e Alcibíades diz, né, canudos preto, toda a roupa, que são as calças, toda a roupa preta, que leva ao comentário de Alcibíades, o mundo deve andar imensamente melancólico, se escolheu para uso uma cor tão morta e tão triste. Quando o desembargador vai dar um nó na gravata, Alcibíades tem a impressão de uma tentativa de suicídio e vai acudir. E, finalmente, quando o desembargador bota o chapéu, a cartola, ele provoca a segunda morte de Alcibíades. Então, não é no enredo que está a diferença, tá? Mas são nessas coincidências é que nós vamos achar a ideia. As diferenças não estão, então, em grandes mudanças, mas numa diferença de tom, de dicção, que dá outro sentido ao texto, né? O caso das calças pode ser ilustrativo, é o único exemplo que eu vou dar aqui. Ó. Na primeira versão, nós temos o seguinte, o desembargador contando, ele está contando para umas moças, né, o que é essa história, na primeira versão. Ele fala assim, mudei de toalete o mais depressa que pude, com grande pasmo do ateniense. As calças pretas, por exemplo, excitaram uma gargalhada que ofendeu o meu melindre de homem moderno. E na segunda versão, esse trecho passa a ser assim. Seguimos para o meu quarto de vestir e comecei a mudar de roupa às pressas. Alcibíades sentou-se molemente num divã, não sem elogiá-lo, não sem elogiar o espelho, a palhinha, os quadros. Eu vestia-me, como digo, às pressas, ansioso de sair à rua, por meter-me no primeiro tilbury que passasse. Canudos pretos, exclamou ele.
eram as calças pretas que eu acabava de vestir. Exclamou e riu um risinho em que o espanto vinha mesclado de escárnio, o que ofendeu grandemente o meu melindre de homem moderno. Porque note, Vossa Excelência, ainda que o nosso tempo nos pareça digno de crítica e até de execração, não gostamos de que um antigo venha mofar dele as nossas barbas. Ou seja, que ele acrescentou, ele ficou mais incisivo e principalmente ele acrescentou esse final, porque o melindre de homem moderno aparece nos dois, mas aqui vem agora a consideração que o nosso tempo nos pareça digno de crítica e até de execração. Isso não justifica que o antigo venha mofar dele na nossa cara. Bom, agora, a ideia, então, eu acho que eu resumi aí. Espera aí. Agora eu não sei onde é que eu estou botando meus papéis. Os meus papéis azuis também agora embolados. Bom, então nós podemos definir que a ideia que é uma ideia narrativa, tá? Ela tem três eixos. Ela tem três eixos. Primeiro, a digestão literária, que permite viver uma outra vida, como, aliás, se espera de um conto, fazer cessar o conto da vida, o que ele citou no começo como o Diderot. A segunda vertente da ideia, o confronto entre antigos e modernos, tendo como mote a diferença das roupas, para concluir pela melancolia moderna, as roupas pretas, etc. E, em terceiro lugar, a experiência espiritista, que conduz a resultados surpreendentemente materialistas. Então, qualquer desses aspectos que configuram verdadeiras teses concernentes à digestão literária, melancolia moderna e empirismo, demonstram como nós estamos diante de um protagonista ideólogo, sendo disso que o conto tira seu sentido. Bom, sobre o motivo central do conto, né, que são as roupas, tudo indica que o Machado deve ter colhido a ideia na viagem em volta do meu quarto do Xavier de Mestre. Mesmo que a importância do escritor francês no romance machadiano seja, em geral, reconhecida, em especial, né, a lei filosófica, que está lá no Xavier de Mestre, de que dentro do homem convivem a alma e a besta também podendo ser chamada a outro, o que eu desejo ressaltar é como, no caso de Um Visite ao Alcibiades, a ideia colhida na viagem, que é uma ideia narrativa, é bem específica. Ela ocorre numa passagem importante, eu coloquei alguns textos aí no texto, né, que eu vou citar aqui, que é a passagem que fecha a viagem e o livro, capítulo 62, em que o narrador principia declarando que estava sentado perto de minha lareira depois do jantar e dobrado em minha roupa de viagem, a roupa está referida desde esse início, e abandonado voluntariamente a toda a sua influência, esperando a hora da partida, quando aconteceu que os vapores da digestão, mais um dado, tá? Comida, digestão, enviados a meu cérebro, obstruíram de tal modo as passagens pelas quais as ideias se movimentam quando vêm dos sentidos, que toda comunicação se viu interceptada, sendo então ele, o narrador, tomado de um torpor. Uma vez que as pessoas que o tinham visitado recentemente houvessem tratado da morte do famoso médico italiano Signa, o narrador formula a seguinte ideia: se me fosse permitido invocar as almas de todos aqueles que ele pode ter feito passar para o outro mundo, quem sabe se sua reputação não sofreria algum revés? Disso então, ele passa a perguntar-se: como seria se as personagens famosos da antiguidade que morreram em seu leito, como Péricles, Platão, a célebre Aspásia e o próprio Hipócrates, como seria se os tivéssemos sangrado e enchido de remédios? No movimento seguinte, ele acrescenta:
Tudo que posso dizer é que foi a minha alma que evocou o doutor de Cos, o de Turim e o famoso homem de Estado, mas quanto à sua elegante amiga, ou seja, a Aspásia, asseguro humildemente que foi a outra, a besta, que lhe fez um sinal, de modo que, fechando os olhos e adormecendo profundamente, ele, narrador, se viu chegado à fila de Hipócrates, Platão, Péricles, Aspásia e o doutor Sinha com sua peruca. Então tem início um diálogo de mortos, a moda luciânica, não? No qual os homens tratam de medicina e de política, enquanto Aspásia, que as dissertações dos filósofos fazia bocejar, havia pegado um jornal de moda que havia sobre a lareira. E ela manifestava seu espanto à vista dos penteados apresentados na revista. Ele continua: a bela ateniense se divertia muito percorrendo aquelas ilustrações e se espantava com razão com a variedade e bizarria dos costumes modernos. Explique-nos, disse ela, porque as mulheres de hoje parecem mais ter roupas para esconder-se que para vestir-se. Então, o tema das modas, que estava sugerido desde o início do capítulo com referência à roupa de viagem, que se insinua ainda na menção à peruca do Dr. Sinha, é o que leva o diálogo a seu termo quando a cadela Rossini, saltando nos braços do narrador, mergulhou novamente nos infernos, as sombras famosas evocadas por minha roupa de viagem. Então, observem que, como os três eixos da ideia, eles já se encontram aí no Xavier de Mestre. A digestão, a evocação dos mortos e o estranhamento das roupas, mas de um modo menos radical que Machado de Assis. Os procedimentos a que ele submete a ideia colhida no Xavier de Mestre, eles são destacáveis, né? Não mais de gestão apenas, mas de gestão literária, não só a evocação dos mortos, mas experimento espiritista de materialização, não só mero espanto com as roupas modernas, mas um susto capaz de matar de novo o morto, Alcibiades. Esse procedimento de reescritura da ideia, colhido de um outro autor, no sentido de uma radicalização, ou seja, de tirar dela todas as consequências, eu creio que orienta também a reescritura do conto do próprio Machado, aparecido em 1876 no Jornal das Famílias. Naquele, né, no primeiro, mesmo que já se contasse com um narrador, que também era um desembargador, e lá se chamava o desembargador Álvares, o entrecho se apresentava como uma anedota. Desembargador, eu botei também partes disso que eu vou citar, do início dos dois contos, né? O desembargador, diz lá ele, né? O desembargador Álvares bebeu a última gota de genuíno café, limpou os bigodes ao guardanapo e dispôs-se a obedecer às moças que lhe pediam uma anedota. E ainda que ele principie a sua história com as palavras: não contarei uma anedota mentirosa dessas que os redatores de folhinhas aumentam ou remendam para regalo dos fregueses, não deixa de prevalecer o ar de uma simples história curiosa e jocosa, à margem dos grandes assuntos, ainda mais porque o momento era a noite de Natal, na casa de um comendador, em que o desembargador era figura obrigada por ser conversado, galhofeiro, parador, trazendo sempre no alforje da memória boa cópia de anedotas que distribuía às meninas e rapazes curiosos. Esse prólogo à história incrível que se vai narrar, que é a visita de Alcibiades, amortece o estranho que ela tem, de um modo que não se poderia dizer inapropriado a um conto que se conta num jornal voltado para as famílias, o jornal se chama Jornal das Famílias, tudo visando a tranquilizar a leitora e assegurar-lhe que é só uma anedota de salão. Como salienta o Jornal das Famílias, num editorial com a data de 1869, que era o 6º ano da publicação, ele definia sua proposta com base no seguinte tripé:
a publicação de graciosos romances que nem uma só vez ofenderam a delicada suscetibilidade das leitoras, bem como de anedotas espirituosas e morais que têm, por certo, causado a vossas excelências o prazer que as pessoas de finíssima educação experimentam nesse gênero de amena literatura. E a primeira versão é uma anedota disso. O segundo tripé, a economia doméstica, com a publicação de receitas culinárias, supondo que mais de uma receita foi aproveitada com suma vantagem pelas mães de família que nos honram com a sua assídua leitura. E o terceiro tripé, a moda, em que, diz o texto, empenhamos todos os esforços para que os figurinos e os moldes, acompanhados de suas respectivas explicações, estivessem a par do que de melhor se publica em Paris, onde temos um agente especialmente incumbido deste importantíssimo objeto. Então, como vocês veem, né, aparentemente, com exceção do segundo pé, a culinária, uma visita de Alcibiades responde com certeza aos outros dois, a anedota e a moda. Mas a falta de conexão com a culinária, nós podemos dizer que é só aparente, pois a anedota se passa depois do jantar e a experiência toda se define já na primeira versão do conto como digestão literária. É provável que a própria ideia do conto tomado do Xavier de Mestre tenha sido impulsionada pelo caráter do Jornal das Famílias, em que o Machado escreve desde junho de 1864. Vamos recordar, né, que no escritor francês, Aspazia se compraz em folhear um jornal de mode que havia sobre a lareira, o qual, mudado a cena do centro para a periferia, podia ser o próprio Jornal das Famílias, que era uma revista de modas também. Bom, mais de um trabalho tem analisado as diferenças entre as várias versões do conto, aí, de um conto para o outro. Então, uma das pessoas que faz o mais detalhado, chegando a dizer que a primeira versão é feminina e a segunda é masculina, até pelo periódico em que cada uma foi publicada, o Jornal das Famílias e a Gazeta de Notícias. Nesse sentido, um dos traços que merece destaque é, no caso da primeira versão, a necessidade de prover informações que se supõe faltem às leitoras, como faz o desembargador Álvares a propósito de Plutarco. Ele diz assim: sábado passado, depois do jantar, estirei-me no divã e abri uma página de Plutarco. Essas meninas talvez não saibam que Plutarco é um autor grego, pois fiquem sabendo, é autor profano e pagão. Sem embargo disso, tem muitos merecimentos. Então, essa explicação que se dirige aos personagens do conto, ela também está dirigida às leitoras do Jornal das Famílias, funcionando ainda como um elemento mitigador do impacto da história, inclusive por ressaltar que a história põe em cena personagens profanos e pagãos. Embora, né, tendo merecimento, são profanos e pagãos. Esse cuidado com a recepção justifica mesmo o pretenso lapso que apontado pelo Raimundo Magalhães Júnior, que era o de fazer Alcibiades, na primeira versão, referir-se a Vênus e não a Afrodita, já que o nome latino da deusa era, sem dúvida, mais corrente do que o grego, sendo usado comumente em traduções, por exemplo, na Ilíada traduzida pelo Odorico Mendes, em 1874, ele usa os nomes latinos, e principalmente eram os nomes latinos que apareciam na tradução clássica de Plutarco para o francês por Jacques Amyot, que é a que o desembargador Álvares diz que é a que ele lia. Na segunda versão do conto, o desembargador não lê tradução, ele lê em grego, porque desde o início ele fala que ele tinha a paixão do grego. Bom, de tudo isso ressalta a diferença de enquadramento na reescrita da ideia para a Gazeta de Notícias e papéis avulsos, já que toda a introdução da primeira forma do conto
foi não só abandonada, como se eliminou o seu narrador, tudo sendo entregue à personagem narradora, que, sem outros enquadramentos, se dirige em carta ao chefe de polícia da corte. O que está aí no 8, início da segunda versão. Carta do desembargador X ao chefe de polícia da corte, 20 de setembro de 1875. Desculpe, Vossa Excelência, o tremido da letra, etc, etc. Ele está escrevendo uma carta, né? Trata-se de uma modificação muito importante que nos garante que, independentemente do aproveitamento de frases em trechos, o Machado, de fato, conservou da primeira versão não mais que a ideia narrativa com os 3 elementos que eu contei: digestão, evocação de mortos e moda. Eu não tenho aqui como fazer detalhar as diferenças entre um e outro, né? Então, eu quero chamar a atenção só para um dado de atualidade, um traço que, segundo Bakhtin, né, é próprio das narrativas sobre heróis ideólogos. Ao mesmo tempo que tem afastamento, porque tem a ideia, tem Bakhtin diz que é um gênero jornalístico. Inclusive diz que o Luciano é o primeiro autor jornalístico da antiguidade. Bom, e esse dado está presente só na segunda versão do conto. A forma da carta e a data do acontecimento, né, do experimento que está sendo narrado, 20 de setembro de 1875. Esses dados de atualidade, eles são importantes também no sentido de outros contos de papéis avulsos, como a disputa por territórios entre a Rússia e a Turquia, que eu já citei, que aparece na Arca. A única modificação que ele fez num conto que já havia publicado há mais tempo, que é a Chinela Turca, em que haveria na primeira versão, uma referência a generais romanos, e ele substituiu por generais platinos, estão trazendo para o ambiente da Guerra do Paraguai, e etc. Bom, no caso de Uma Visita de Alcibíades, a primeira versão foi publicada em 1876. A data da carta do desembargador, então, não poderia fazer parte da ideia, que se aproveita na segunda, já que o desembargador Álvares conta sua história numa noite de Natal, dizendo que ele tinha acontecido no sábado passado. Então, não poderia ser setembro. O Dario Rocha, escrevendo sobre as duas versões, ele anota como, por coincidência, na perspectiva dele, 1875 é o mesmo ano em que a obra de Allan Kardec começou a ser traduzida e difundida no Brasil. O que é uma intuição que eu acho na direção correta, cumprindo a juntar que foi também em janeiro do mesmo ano que apareceu o primeiro número da Revista Espírita, que durou só 6 meses, publicada pela Sociedade de Estudos Espiríticos, ou Grupo Confúcio, fundado no Rio de Janeiro em 1873. Como o desembargador nas duas versões se declara espiritista, convém considerar qual era, na década de 1870, o conhecimento e a difusão dessa doutrina no Brasil. Bom, passando aqui rapidamente por alguns dados, desde 1853, jornais no Rio, em Recife e Fortaleza davam notícias sobre os fenômenos das mesas girantes registrados nos Estados Unidos e na Europa. Em 1865, foi instalado em Salvador o primeiro centro espírita do país. O fundador, Luiz Olímpio Pérez de Menezes, ele cria um jornal em 1869. Mesmo que o primeiro grupo Confúcio, fundado na corte em 1873, ele já tenha terminado em 79, em 1876 a criação, também no Rio de Janeiro, da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Essas datas mostram que o espiritismo, mesmo sendo algo desconhecido no Brasil, não sendo algo desconhecido no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro,
não deixava de ser também uma novidade, o que justificaria a explicação dada pelo desembargador Álvares às suas jovens ouvintes na primeira versão do conto. Não sei se sabem que sou um tanto espiritista. Não se riam, sou até muito. Posso dizer que vivo, como, durmo, passeio, converso, bebo café e espero morrer na fé de Allan Kardec. O que é uma profissão de fé digna de um neófito, né? Mas tudo isso foi abolido na segunda escrita do conto, conservando só o que diz na sequência o desembargador Álvares, né? Na versão segunda, sou espiritista desde alguns meses, convencido de que todos os sistemas são puras nihilidades, resolvi adotar o mais recreativo deles. Bom, essa reformulação parece que reforça o tom irônico da abordagem da novidade que se introduz entre a elite brasileira, uma novidade importada de Paris como as últimas modas. É preciso destacar que, nesse momento inicial, o espiritismo se apresentava como uma doutrina científica, como um sistema, nas palavras de Machado, a qual, no contexto de uma visão positiva da realidade, se justificava por meio de experiências mediúnicas, ou seja, sem fugir ao empirismo próprio do pensamento pós-iluminista, e as revistas espíritas publicadas na Inglaterra e nos Estados Unidos davam grande espaço a esse experimento. Essa novidade é recebida muitas vezes com ironia na imprensa, tá? Agora estando num conjunto, eu vou ler aqui 2 exemplos, tá? Na Revista Ilustrada, em 1882, né, aparece o seguinte texto: quem diz que as religiões se vão, pelo contrário, cada vez surgem mais religiões e as mais cômicas, as mais bufas. É a positivista, a espiritista, a presbiteriana e quantas outras ainda. Simplício, que não quer o incômodo de nenhuma, diz filosoficamente: isso de religiões nenhuma vale. Em 1884, no jornal, alguém que assina Alter, na coluna Livros a Ler, ele escreve o seguinte: Noções Elementares de Espiritismo por Allan Kardec, continuação do que é Espiritismo. O que é ele, o Espiritismo? O positivismo às avessas. Este é cacete, amola pela gravidade. Aquele é ridículo, faz rir de si. Então, tem esse momento, ele está escrevendo nesse momento da chegada de uma novidade, e é importante essa relação com o positivismo que está colocado aí, tá? Nessa coisa do experimentalismo. Bom, um dos relatos que acabaram ficando famosos, tá? Esses relatos de experiências mediúnicas, era sobre uma experiência de materialização, conforme um método criado pelo geólogo Denton, descrita numa carta que um tal de John Harding, cuja esposa era médium, envia à revista inglesa The Medium and Daybreak, a qual essa carta é datada, tá, de Boston, 20 de setembro de 1875. Ou seja, a mesma data da carta do desembargador X, com a troca de Boston pela corte. O experimento tinha como finalidade obter a moldagem de mãos e dos dedos materializados, a fim de demonstrar a realidade do fenômeno das materializações, para o que foi usada a técnica criada pelo geólogo Denton, que é um cientista, portanto, a técnica consistindo em dissolver parafina num balde de água quente, a fim de que se obtivessem os moldes de dedos dos espíritos que se manifestavam, o que, segundo a carta, redundou em pleno êxito. Fotografia disso, tá? Não sei se vai dar para ver direito. Isso aqui, ó. Molde de mão de parafina das mãos que os espíritos enfiavam dentro do balde de água. Bom, eu não tenho como precisar a possibilidade do Machado de Assis ter tido acesso a essa carta do John Harding, embora a coincidência das datas por si só pareça muitíssimo sugestiva.
não sendo absurdo supor a circulação no Rio de Janeiro de exemplares desse jornal inglês, The Medium and Daybreak. Seria difícil admitir que uma experiência como relatada no Jornal Espírita pudesse ser uma das fontes para o conto do Jornal das Famílias, pela proximidade das datas, devendo-se, contudo, notar que a ideia colhida, ao que tudo indica, da viagem em torno do meu canto, supunha um contato com os mortos apenas em sonho, ao contrário do que se passa em Machado, em que a presença de Alcibíades em carne e osso representa uma forma de materialização. Aliás, mais radical que nos experimentos espíritas, porque ele está lá com carne e osso. Seria talvez mais razoável admitir que não houvesse da parte do Machado conhecimento do experimento de Boston, quando da primeira versão do conto, o escritor tendo sido alertado, talvez por um leitor espírita, para a semelhança da anedota com as experiências de materialização, como a narrada pelo John Hard, o que poderia ter levado Machado, na reescritura do conto, a radicalizar o experimento, adotando a forma da carta, com o acréscimo da sugestiva data de 20 de setembro de 1875. Do mesmo modo que o Almeida Garrett é acrescentado às fontes das memórias póstumas no terceiro prefácio, a partir do comentário de um leitor, o Macedo Soares, que diz que, além do Stern e do Xavier de Mestre, aquilo parecia Almeida Garrett. Bom, enfim, considerando que a primeira publicação do conto, na sua nova forma, se fez na Gazeta de Notícias, tudo então mimetizaria a Carta de Boston, levando a ironia ao limite do riso dos céticos e desabusados, que riem não só do espiritismo, mas de outros empirismos e cientificismos então em voga, não só aqui, mas pouco ou muito por todos os papéis avulsos reunidos aí no livro. Bom, uma visita ao Alcibiades oferece a oportunidade de acompanhar como o conto foi tirado do seu primeiro lugar, foi reescrito ao ponto de fazer dele um não-conto e finalmente foi posto em relação com os outros textos à roda da mesa do pai. Em gradações variadas, talvez pudesse dizer o mesmo dos outros papéis, que eu entendo se chamem avulsos por terem passado pelo mesmo tipo de operação, separação e reunião. Bom, numa carta ao Joaquim Nabuco, em 14 de abril de 1883, o trecho está citado aí, o Machado afirma que papéis avulsos não é propriamente uma reunião de escritos esparsos, porque tudo o que ali está, exceto justamente a chinela turca, foi escrito com o fim especial de fazer parte de um livro. Então, considerando que o livro foi publicado em novembro de 1882 e que o último conto que o integra, Verba Testamentária, a cronologia está aí no 11, apareceu na Gazeta de Notícias em 8 de outubro do mesmo ano, não é possível, de fato, conceber o livro como uma simples recolha de escritos esparsos, não daria tempo de, em um mês, juntar os contos e fazer um livro. E tendo em vista outra carta ao Nabuco, datada de 14 de janeiro de 82, em que Machado informa que está de saída da corte por uns 2 meses, a fim de restaurar as forças perdidas no trabalho extraordinário que tive em 1880 e 81, o período de março a dezembro de 80, correspondendo à publicação periódica das Memórias Póstumas, que apareceram em livro no ano seguinte. Então, não seria absurdo supor que a escrita da maior parte dos contos de papéis avulsos faça parte também desse trabalho extraordinário, tendo acontecido ainda em 81, quando, em outubro, Machado começa a publicar O Alienista, na revista A Estação, né? E, em dezembro, ele publica Teoria do Medalhão na Gazeta de Notícias. Considerando essas datas, parece, de fato, verossímil admitir que os textos respondessem a um programa para o qual a advertência pretende chamar a atenção. A ordem da sua publicação na imprensa periódica, correspondendo, na maioria dos casos,
aquela em que aparece no livro, conforme essa está aí nessa tabela, né? Bom, a cronologia seria... Estou quase terminando. A cronologia seria uma explicação perfeita caso não houvesse a exceção confessa de A Chinela Turca e ainda mais 2 textos que impõem problemas. Na Arca, o qual, né, salvo o mero esquecimento da parte do Machado, ele dá a entender que publicado em 1878 e reformulado para papéis avulsos, com a retirada de um prólogo, seria o primeiro movimento na direção do livro. Então, na Arca, e a segunda versão de Uma Visita de Alcibiades. Como se constata, o que perturba a relação entre a ordem dos contos e a cronologia é a recolha e inclusão desses 3, os quais poderiam ser aparentemente considerados tanto uma sorte de incubadores da ideia, quanto como elementos de desconstrução do programa. Bom, além das afinidades providas pelas linhas de forças, né, que atravessam a obra de cabo a rabo, a que eu me referi no início, eu proponho que o sentido do livro decorre de sua organização, em que a inclusão dos 3 contos que perturbam a ordem temporal débil, apropriada a recolhas de papéis avulsos no sentido comum, ao contrário de destruir o programa, reforçam a coesão do todo. Não se trata de uma ordem linear, mas de uma estrutura em quiasma, que é o último quadro que eu botei no handout, com os textos correspondendo-se aos pares. Assim, na categoria do que antes eu propus que se possa ter como o que parece mero conto, ao primeiro, o alienista, corresponderia o último, verba testamentária, já que ambos tratam de formas de loucura e das teorias sobre elas. Inclusive, lembrando que verba testamentária tinha o subtítulo Caso Patológico, dedicado à Escola de Medicina. Essa semelhança entre os 2 textos, ela tinha sido reconhecida pelo Ivo Barbieri, que diz que são narrativas simetricamente contrapostas, a última simetricamente contraposta à primeira, com a qual guarda contrastes e afinidades surpreendentes. Quem chegou mais perto de perceber que o livro tem uma organização bem pensada, que dá sentido para o todo, foi o Ivo Barbieri, mas ele ficou em 4 contos, considerando que havia semelhança nessa estrutura quiástica. Bom, ao terceiro conto, A Chinela Turca, corresponderia o 10º, O Espelho. Ambos exemplos de conto dentro do conto e tematizando a experiência do duplo, os quais, ainda segundo o Ivo Barbieri, já no artifício cenográfico de abertura, guardam afinidades impressionantes. O 5º, Dona Benedita, corresponderia a um empréstimo, os 2 mais acabados exemplos do que aparenta ser meros contos, os quais têm como assunto a veleidade ou a fraqueza de vontade. Na categoria dos não-contos, ao 2º, Teoria do Medalhão, corresponde o 11º, Uma Visita de Alcibiades, ambos retomadas de temas da tradição luciânica. O primeiro, como eu disse, do Mestre de Retórica, e o 2º, dos Diálogos dos Mortos. Ao 4º, na Arca, corresponde o 9º, A Sereníssima República, sobre a luta pelo poder e os impasses da política, tendo como pano de fundo os animais na Arca e a República das Aranhas. E no ponto central, ao 6º, O Segredo do Bonzo, corresponde o 7º, O Anel de Polícrates. Os 2 sobre a questão das opiniões e dos lugares comuns. Então, reparem como a estrutura quiástica provê uma amarração forte ao livro, já que num quiasma o princípio corresponde ao fim e assim se amarram os extremos sucessivamente até a medula mais central, sendo isso que garante tanto o sentido do conjunto quanto o seu caráter enciclopédico. O sentido ele está tomando de São João, aqui a sentido
mesmo que ele disse que não sabedoria, e Diderot era um enciclopedista. Essa organização esclarece ainda a sucessão entre o que parece mero conto e o que não é, aliando, portanto, o critério de gênero ao temático, que só faz saltar aos olhos a perícia que presidiu o arranjo desses papéis, no procedimento de arrebatamento e reunião de textos que, em princípio, seriam avulsos, mas que, na inteligência de sua disposição, produzem o sentido programático pretendido para sua leitura, fazendo ver a ideia que os reúne em torno da mesa do pai. Isso permitiria, para terminar, mesmo elucubrar, ainda que só tentativamente, sobre a gênese do livro. Como só a Chinela Turca e na Arca não foram escritos para papéis avulsos, datando de antes de Memórias Póstumas, todos os outros textos, incluída a reescritura de Uma Visita de Alcibíades, tendo sido publicados entre outubro de 81 e outubro de 82, e como em Memórias Póstumas, ao famoso capítulo 153, intitulado O Alienista. Aqui se segue o outro capítulo, Os Navios do Pireu, contendo esse último uma anedota que, passando por Xavier de Mestre e outros, remonta a Luciano. Não se pode deixar de pensar que o conto O Alienista, que, como eu já disse, começa a ser publicado em outubro de 81, mas Teoria do Medalhão e Uma Visita de Alcibíades, que são textos luciânicos, publicados os dois em concomitância, eles constituam os primeiros ensaios da série de histórias projetadas desde o início como integrante de um conjunto a que depois se teriam juntado as duas escritas e publicadas anteriormente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que papéis avulsos, eles são o correspondente no gênero conto a Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eles estão nessa mudança da forma de escrever do Machado, assim, com tanta importância quanto Memórias Póstumas. Bom, então, se com exceção desses desses contos, né, Chinela Turca e na Arca, os outros textos fizeram um percurso, em princípio, invertido, quando se trata de recolhas, indo do livro para a estampa periódica, nós devemos entender que esse próprio percurso constitua uma das operações que dão sentido ao livro e a cada um dos contos, incluindo a reescritura de Uma Visita de Alcibíades. Enfim, um livro que, sem ser inteiramente recolha de avulsos, encena isso, pondo em cena um autor ideólogo. A própria a encenação da recolha faz parte do sentido do livro. Daí a razão porque ele começa dizendo, né, que ele começa falando dessa verdade que é essa sem ser bem essa. Até porque, em termos de recepção, a maior parte desses contos é lida como avulsos. O Alienista, por exemplo, né, é mesmo publicado como um livro avulso, o que, sem dúvida, amortece o sentido e o caráter enciclopédico que ele tem quando colocado no conjunto, mas constitui uma continuação desse processo de publicação, recolha e republicação. Muito obrigado.